Seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje, que é o professor Marco que está falando, e a gente vai continuar a atividade que a gente já havia vindo desenvolvendo nas últimas aulas. Então, só lembrando aí, na nossa última aula a gente fez a nossa tela de cadastro de produtos com a nossa integração com o banco de dados. A ideia agora é criar uma listagem de produtos para a gente conseguir ler o que a gente tem lá inserido no nosso banco de dados. Então a gente tem o material aqui que já está disponibilizado para vocês também lá na plataforma Teams. Então é o item 18.2, então a gente tem vai desenvolver o nosso método de leitura. Então a gente vai explicar mais ou menos como funciona esse código. Tem uma leve explanação aqui no documento PDF e tem a nossa view que a gente cria para retornar os dados lá do banco de dados, e tem no nosso controller o método que executa a listagem, faz o meio campo aí entre nossa camada de aplicação, nossa camada model, e a nossa camada visual, que é as nossas views. Então, sem mais demoras, a gente vai começar a fazer essa atividade. Então, só lembrando que a gente já fez aí, nosso projeto já está executando. Eu vou vir aqui no nosso link e vou cadastrar um produto qualquer, só para testar. Então tem aí nosso cadastro. Então a ideia é criar um link aqui para a gente poder ler os dados que a gente inseriu no banco de dados. Para isso a gente vai precisar criar aqui na nossa camada de controle o objeto um método que vai acessar esses objetos para fazer a leitura da nossa base de dados. Então eu vou fechar aqui a execução do projeto, vou voltar para o Visual Studio aqui. Deixa eu voltar aqui para nossa classe DAO, nossa camada de acesso a dados, e vou criar aqui um método. Isso já tem lá no nosso material, tem a explicação certinho de como funciona o nosso método de listagem. Então aqui a gente tem o nosso método de listagem. Eu vou fazer um paralelo aqui, deixa eu tentar colocar o documento aqui menor para a gente mostrar os dois aqui. Eu fiz um desenho, tá mais prático aqui para a gente ver. Então vamos estudar o que esse método aqui tá fazendo. Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil. Agora sim. Então, o que esse método está fazendo no nosso método de leitura da base de dados? Ele não tem nenhum parâmetro de entrada, a gente está vendo aqui. Então, ele só executa sem parâmetros. No primeiro passo aqui, ele cria uma variável do tipo list, a variável tipo list da classe produto. Então nessa variável aqui que ele criou, ele vai receber os atributos e métodos da classe produto. Aqui eu crio uma variável chamada selectCMD, que ele pega da conexão que a gente instanciou aqui em cima, conexão que na verdade é da classe SQL Connection. Então ele pega a conexão e pega aí o método createCommand para criar um comando. Então, se a gente vier aqui e abrir na documentação da Microsoft e for na nossa classe SQL Connection, a gente vai procurar pelo método só para ver como é que ele funciona. O meu método aqui, createCommand, tá aqui. Olha lá, está falando que nosso método createCommand cria e retorna um objeto SQL Command associado ao SQL Connection. Então a gente pode utilizar ele para criar comandos SQL. Então ele tem aqui o
o método que faz a criação desse comando. Tem aqui um exemplo de como a gente pode utilizar e onde ele é aplicado. Então a gente vai voltar aqui, porque isso a gente já viu. Então ele tem aqui o create command. E esse create command aqui, que é o select, CM dele vai receber um select que a gente vai executar, vai disparar contra a nossa tabela no banco de dados. O interessante aqui é essa parte do resultado. O que ele acontece? Aqui eu crio uma variável chamada resultado, e ele também é um método da classe também SQL Connection, que é o execute header. O que o execute header faz? Ele fica fazendo um loop de leitura, ele traz o resultado para dentro dessa variável aqui, ó. Então ele vai lá no banco de dados, com o comando, executa lá o select no banco de dados e traz para o resultado. Então aqui dentro do resultado tem várias linhas que foram retornadas do banco de dados. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso percorrer esse montante de linhas que veio retornado do banco de dados e fazer leitura. Então dentro aqui do comando while, o que eu estou fazendo? Cada resultado que chega, eu vou lendo os resultados linha a linha que vai chegando e vou fazendo o quê? E vou preenchendo aqui os meus atributos que foram criados lá na classe produto. Então eu preencho esses atributos e adiciono na lista. Então eu pego a primeira linha, leio a primeira linha, pego o ID, pego o nome, pego a categoria, pego o preço, jogo para essas propriedades e adiciono na lista. Faço o while aqui, executo e faço a mesma coisa de novo. Enquanto eu tiver linhas lá no nosso banco de dados, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá aqui em View, SQL, tá aqui. Deixa eu abrir o nosso banco de dados aqui, Database, LocalDB. Eu vou digitar uma nova query aqui. Então é select asterisco from produtos. Vou executar aqui, então ele vai trazer para mim. Então perceba que aqui a gente tem as linhas que foram retornadas do banco de dados. Então o que o nosso objeto aqui deixa eu abrir. O que o nosso objeto aqui vai fazer é esse resultado, ele contém tudo isso daqui, linha a linha. Então o que o nosso objeto aqui .read, que ele vai fazer? Ele vai pegar, ler essa linha e jogar dentro da lista. Dessa lista que a gente criou aqui, ó. Dessa lista que a gente criou aqui. Então ele preenche os atributos da classe e joga para a lista. Linha a linha. Então depois que ele fez com isso aqui, ele vem para a segunda linha e faz a mesma coisa. Então todas as linhas do banco de dados que a gente tinha cadastrado, ele vai jogar aqui dentro desse objeto chamado lista. Então eu vou jogar dentro dessa lista. Então, e depois eu pego, fecho o result set, que eu não preciso mais dele, porque eu já joguei todos para dentro da lista, e retorno uma lista lá para o meu controller. Então lá no meu controller, é lá que eu vou fazer a tratativa, e do controller eu vou mandar lá para a nossa view. Então vou de novo explicar. Cria aqui um método de acesso a dados chamado listagem. Ele é um método do tipo iList, ou seja, é uma lista que ele vai retornar. É um método, só lembrando, quando não tem a palavra void aqui, quer dizer que ele é um método do tipo get. Então o get ele sempre retorna alguma coisa. Então ele vai retornar aqui essa lista que a gente preencheu baseado no resultado que a gente colheu desse select. Então perceba que as coisas vão acumulando. Então tudo um comando é continuação de outro. Então eu executo select no banco de dados, pego o resultado, percorro o resultado, que é justamente pegar linha a linha e sair jogando dentro da lista, e da lista eu retorno essa lista já preenchida para o nosso controller. Ok? Parece meio confuso, pessoal, e realmente é. Mas assim que vocês colocarem a mão na massa lá e começarem a desenvolver, vocês vão ver que essa questão não é tão complexa quanto parece. Então, voltando, agora que essa lista é retornada através desse método, o
que a gente precisa fazer lá no nosso controller? A gente precisa criar um método que recebe essa lista e envia para a nossa view. Então, vamos abrir aqui o nosso controller, selecionar o produto controller. Então, a gente tem aqui, por enquanto, os métodos para acionar a nossa view index, a nossa tela de cadastro e o nosso método que realmente efetua o cadastro. Então, agora aqui, ó, eu vou dar um Enter aqui e vou criar o nosso método ActionResult. Public Action Result. Eu vou chamar esse método de listar. O que esse método vai fazer? Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui. Pronto. O que esse método vai fazer? Ele vai acessar aquele método que a gente acabou de criar, que faz a leitura dos dados no banco de dados, e vai retornar para mim. Então, para isso, para acessar o método que eu acabei de criar, eu tenho que instanciar a classe. Então, produto DAO, vou chamar de DB, e ele vai ser um new produto DAO. Deixa eu até aqui já, new produto DAO, Enter. Beleza, agora eu tenho que criar um método, criar um tipo, uma variável que vai receber o nosso método lá da nossa camada de acesso a dados. Então vamos fazer isso. Então eu vou criar aqui que vai ser o do tipo iList. Por quê? Porque o tipo de retorno lá da nossa camada de acesso a dados é uma lista, que é do tipo iList. Então vai ser um iList do tipo produto, porque eu vou voltar a objetos da classe produto. Eu vou chamar ele de lista produto, que ele vai receber o quê? O que ele recebe lá da nossa classe de acesso a dados? A gente vai olhar aqui, ó, ele tem que receber esse método aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Ele tem que receber esse método aqui, ó, o método listagem, que está dentro da classe produto DAO. Então, eu pego, como chamo minha classe aqui o meu objeto da classe que eu instanciei, chama-se DB da classe produto DAO. Então, é db.listagem. Até apareceu aqui já. Como ele não recebe parâmetro, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E eu vou jogar esse cara dentro de um viewBag para poder trazer esses dados para mim. Então vamos continuar aqui. Eu vou criar um viewBag que a gente também já estudou. Esse viewBag eu vou chamar ele de produtos. E ele vai receber o que? Ele vai receber o lista produtos, que é onde tem todo o objeto aqui que foi listado aqui no nosso método de listagem. Então executou tudo isso e voltou para cá. Então aqui ele vai receber o lista produtos, vírgula, aqui. E eu retorno a view. Return view. Então o nosso método de retorno já está criado. Deixa eu salvar aqui. Bom, então o nosso método está criado. E agora nós vamos criar a nossa view. Então vamos aqui nas views. Eu vou criar uma nova view. Dentro, sempre lembrando aqui, ó, dentro da pastinha de diretório produtos. Então eu vou adicionar uma nova view. Deixa eu criar aqui o nome. Se o nome do nosso método é listar, logo a nossa view também precisa ter o nome de listar. Então vamos lá, vou chamar listar, pode usar layout page.
Eu vou adicionar. Ixi, espera aí que abriu para salvar aqui. Eu não quero salvar não. Vai criar view para mim aqui. Da query que ele tá, porque ele abriu no projeto database. Bom, eu vou salvar, mas não, porque ele fechou o projeto daquela query que eu estava usando. Então tá aqui a minha view. Eu vou pegar o código dela já pronto para não ficar digitando e perdendo o tempo de vocês. Então eu vou editar aqui, abrir. Já peguei. Opa. Tá aqui a minha lista. Perceba que eu tô criando aqui, ó, uma tabela para receber os resultados. Então a gente já viu também como isso funciona. Então eu criei uma tabela aqui para receber os nossos resultados. Aqui é o cabeçalho e o detalhe tá aqui, ó, no for each, ó. Então aqui a nossa view bag aqui, ó, que a gente criou, ela se chama produtos. Então o que a gente está fazendo aqui na nossa lista? Eu acesso o meu view bag produtos. Tudo que tiver nele, ou seja, toda a lista que tiver nele, eu vou jogar aqui para dentro de produto e vou fazer o loop. Então, para cada linha que ele achar, eu vou pegar o produto, o nome, a categoria e o preço que está dentro do view bag que eu transferi para produto. Então, o que tinha dentro do view bag, que é a nossa listagem que vem lá do nosso produto DAO. Então, select, aquelas informações do banco de dados, que ele vem dentro desse método listagem, que a gente acessou esse método listagem. Então agora aquela massa de dados está aqui dentro do lista produtos. Então a gente criou um view bag produtos e a massa de dados que estava dentro do lista produtos a gente jogou dentro do view bag. E aqui na view a gente acessa esse view bag, joga esse resultado para dentro de produto, e no loop aqui, enquanto tiver dados dentro de produto, ele vai extrair o nome, a categoria e o preço que está dentro, que vem lá daquele select que a gente executou no nosso banco de dados. Aqui eu criei um método action link para ele voltar para a página de produtos para a gente poder navegar. Então vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Antes de testar, pessoal, a gente precisa fazer uma adaptação na nossa página index, que a gente precisa criar aqui um menu para acionar essa nossa página de listagem. Então a nossa página é listar, está dentro do controle produto, muito simples aqui. Eu vou trocar aqui para ele chamar um método e eu vou trocar aqui o texto que vai aparecer lá, listagem de produtos. Agora acredito que a gente já pode testar o nosso projeto. Então eu vou executar aqui. Vamos executar, vamos ver o nosso teste. Vai carregar. Abriu. Então ele abriu aqui a nossa listagem. Eu vou acessar aqui a listagem de produtos. Tá aí. Tá mostrando tudo que tem lá no nosso banco de dados e já tem aqui o nosso item para voltar para a página principal. Então eu vou cadastrar um produto aqui. O nome do produto vai ser vara com molinete. Categoria artigos de pesca, preço por 200 aqui, ó. Cadastrei produto, volto à minha página principal, deixa eu listar aqui, ó.
vara com bolinete. Então ele foi lá no nosso banco de dados e listou pra gente os produtos aqui. Beleza, pessoal? Pessoal, o material de vocês já está disponível. Lá no material tem uma atividade que vocês precisam fazer para me entregar. É muito parecida com isso que a gente acabou de fazer, só que a gente está usando outra classe, outros atributos. Então eu ia pedir para vocês repetirem esse exercício que a gente fez e fazer as atividades. Quem não fez o da aula passada, tem lá o link de acesso do vídeo da aula passada. É só acessar que tem a primeira parte dessa aula aqui. Pessoal, então eu vejo vocês lá na plataforma Teams na terça-feira às 19 horas. Até mais, pessoal.